Tá? Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Pois é, acabou agora a entrevista com a coletiva com o técnico Pepa. E aproveitar, né, mais uma vez, a gente está vendo as imagens da partida e, ao mesmo tempo, estava ouvindo o que o técnico falava, então isso facilitava, acredito, o entendimento de todo mundo, crítico, né, construtivo ou não, enfim. Wendson, dentro do que o técnico falou, dentro do que você falava, como é que você analisa essa derrota do Sport, né? Conforme os meninos falaram aqui, o Sport não vence o Santa Cruz, um time bem inferior, não vence o Náutico, um time bem inferior, coloca-se também uma questão de, na hora do clássico, não está sendo vestida a camisa. Por outro lado, tem torcedor que defende ainda que não tem, devido ao rodízio, a questão do entrosamento. Outros defendem também que junta tudo isso, mas também ainda falta chegar e está demorando para chegar os reforços. Como é que você faz essa análise, principalmente do jogo, meu querido? Boa noite, Alessandro. Boa noite mais uma vez para o torcedor que está nos acompanhando aqui na Eu Pratico Esporte. Infelizmente, um péssimo resultado, né? O Sport perde o segundo clássico na temporada, o torcedor está chateado, o torcedor está magoado, né, com mais esse péssimo resultado aí. Como eu falei hoje no nosso pré-jogo, era uma excelente oportunidade, né, para o torcedor rubro-negro voltar a acreditar no trabalho do Pepa, mas é muito daquilo que a gente vem pontuando, né, nas nossas lives, nas nossas transmissões, jornadas, né? O Pepa hoje peca pelas péssimas escolhas. E mais uma vez hoje a gente viu mudanças errôneas, né? E também, na minha humilde opinião, o Pepa não tem utilizado aquilo de melhor que o Sport tem. A gente vem batendo nessa tecla referente ao Pablo, né, referente à lateral direita do Sport. A gente muito criticou a questão do Matheus Alexandre, que é um jogador que chegou no Sport, que a gente nota de que não está bem nesse início de temporada, que precisa recuperar o seu futebol, mas o Pepa continua insistindo com isso, né? O Sport também insiste com o de Plácido, que por mais que entrou ali no decorrer do segundo tempo, ele foi bastante acionado, mas a gente nota que não é um lateral que infiltra bem, que quebra aquela linha. A gente viu um Sport de 2, 3 anos atrás, buscando bolas alçadas à área, um Sport que não conseguia chegar bem à frente, fazer essa transição, e depois que o Sport perde o Lucas Lima, que é o meia, né, que consegue quebrar essas linhas, que consegue fazer essa transição, que consegue deixar o atacante na cara do gol, né, o Sport perde o Lucas Lima, ele mantém ali o Johan, e no segundo tempo eu não entendi a mudança dele, né, quando ele tira o Johan, ele coloca um ponta, né? Então, assim, não dá para entender muitas das vezes algumas escolhas do Pepa, né? E essas desculpas que ele tem utilizado nas coletivas, isso tem se tornado repetitivo, né? A gente muito se falava do Hereda, né? O porquê que não tem oportunidade, né? Porque se a gente for ver, Alessandra, a gente sabe que o Sport está montando o elenco, o torcedor sabe também que o Sport chegaram jogadores depois agora, né, na janela de início de ano, mas assim, o Sport manteve praticamente aí alguns jogadores que foram importantíssimos, né? E esses jogadores que o Sport que o Pepa conseguiu manter, né, a gente nota de que outrora não tem rendido o esperado. E muitos torcedores pontuam, e é algo que eu concordo, né, quando se coloca que o Sport está mal treinado, né? Na minha humilde opinião, tá? A gente tem um problema na lateral esquerda com o Dalbert também, que o torcedor super chateado, né? A gente não entende porque o Igor Cariús não tem tido uma sequência, a gente não entende o porquê que o campeonato pernambucano, né, a gente não vê o Romarinho ter mais oportunidades. O Sport apostou nos garotos da base para o início do campeonato pernambucano, empatou as 3 primeiras partidas, depois veio como time titular, perdeu diante da equipe do Santa Cruz, agora perde diante da equipe do Náutico. Então, é lamentável, né? Porque o torcedor tá chateado, e com toda a razão, né? Não dá para a gente, meio que tirar a razão do torcedor. E assim, Alessandro, demora nas substituições,
né? Clássico é clássico. O Sport levou o gol, infelizmente, no lance triste, né, do Antônio Carlos, mas no segundo tempo o professor demorou muito a mudar. O porquê que não entrou com o Atencio já na virada do jogo? O porquê que não acionou o Atencio mais cedo, né? Por que não acionou o Pablo? Porque insistiu. O Paciência ele fez o gol, mas desculpe, fez uma péssima partida. Né? Na minha opinião, o Paciência fez uma péssima partida, mostra que tá mal, entendeu? Que ainda não se adaptou. Então, assim, é triste hoje a gente ver esse Sport perdendo para o Náutico, né? E aquilo, Alessandro, agora vai disputar as quartas de finais, né? E aquilo que era aquele favoritismo, né, que o Sport tinha, hoje vai virando essa chave, né? E é o início de temporada péssimo, horrível. Essa é a minha opinião. Pois é, vou de trás para frente. Eu tenho dito aqui que eu consegui assistir alguns treinos e sobre o Atencio, o torcedor pergunta muito, né, como é que estão os treinos, né? Alguns assisti e eu tenho dito que o Atencio não tem ainda se adaptado como os outros jogadores estrangeiros se adaptaram. Então, é uma questão normal, eu acredito disso daí, mais dias, menos dias. E outra coisa, é um guri, né? Um guri que de uma hora para outra destaque do campeonato argentino e vem para o Brasil, o maior futebol do continente, apesar de que, né, eles estão na crista da onda aí com Copa do Mundo e tudo mais. Bom, falando da partida em si, dá para a gente, não é resumir, cara, mas assim, eu não cubro o Náutico como eu cubro o Sport. Eu estou olhando o Campeonato Pernambucano, mas eu vou lá, né, como se tivesse um jornal, dou uma lida geral e vou acompanhando o que me interessa, e quanto mais vai chegando perto de um clássico, coisa que o valha, ou um Santa Cruz, ou alguma coisa, eu vou, me aprofundo mais, busco informações com os amigos, aquela coisa toda. E não foi surpresa nenhuma para o torcedor do Sport, me permito aqui tirar a tela aqui da página de lá para ficar só a gente, não foi nenhuma surpresa a gente saber que o Náutico jogaria com o bloco fechado no meio. Saber que o Náutico viria para inutilizar o Lucas Lima, que é a chave do time. Nós somos, aspas, escravos hoje do Lucas Lima. Todo time que é escravo de um só, o cara tem que ser muita bola e o restante muita bola para poder essa coisa dar certa. Como a gente não está falando disso, a gente está falando principalmente de começo de temporada, o Náutico fez o básico. Vamos para a Ilha do Retiro, a gente inutiliza o meio, bloco de 5, né? Não precisa estudar muito o Náutico, precisar não, mas tem hora que era 5 e 4. 5 e 4. Não estou justificando dificuldade, porque o Sport tem que buscar alternativas. E quais eram as alternativas? Eu acredito que a derrota passa não somente por esse bloco. Para mim, até o torcedor do Náutico mais corajoso, mais que acreditar, sabe? Tem os jogadores agora devem estar comemorando lá, dizendo assim, meu Deus, conseguimos, saímos daqui com a vitória. Assim como o próprio técnico do Fortaleza saiu daqui dizendo, caramba, Lucas Lima não jogou, Beltrano não jogou, então cada um com sua surpresa diferente. Eu vi um meio de campo fechado, eu vi um Sport sem alternativas nos seus flancos, porque se você tem um meio fechado, você tem que ir por onde? Onde é que está aberto? Nas duas laterais. E a gente não conseguia fazer jogadas nas laterais. A gente não conseguia fazer jogada pelos meios. E quando você fala de que o Johan, né? O Lucas Lima, quando saiu, quem foi o Lucas Lima do time, no sentido não literal da bola, mas que tentativa de ser, foi o Johan. Tchau, Michel, um abraço, bom descanso. Foi o Johan. O Johan não tem o que o Lucas Lima tem, a classe da bola, da rapidez, do raciocínio, dessa coisa toda. Então, é mais uma... Quando eu perguntei para ele o que é que fica de história para a gente, de aprendizado, é que nós não podemos encarar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro principalmente, escravos, dependentes, seja lá o nome que você dê aí, o torcedor rubro-negro, de Lucas Lima. Né? Porque Lucas Lima saiu, o time não teve mais nada a fazer. E o que é que o Náutico fez? O Náutico ficou se segurando, porque o Sport não tinha força, né? Para se ter uma ideia, o gol do Náutico saiu aos 16 minutos, 16, 17 minutos, por aí, antes dos 20 minutos. Só depois foi que o Sport deu o primeiro chute.
Então, um time que está jogando em casa, mesmo sendo um clássico, ele tem que ir para cima, ele tem que se impor. Eu estou na minha casa, eu tenho que me impor. O Sport não se impôs para o Náutico. O Náutico, quando sentiu que as dificuldades que ele estava impondo, que eram mínimas de fechar um bloco no meio, porque esse time do Náutico é limitadíssimo, ele disse, é por aqui que eu vou ficar. Então, foi isso que aconteceu. Se eu for explicar a grosso modo, de explicação macro maior, a gente vai juntar um monte de coisa. Clima que agora eu começo a acreditar, porque eu achava que contra Santa Cruz foi uma questão de ritmo também, de entrosamento, aquela coisa, e foi também mesmo, mas eu acho que tem jogadores estrangeiros, tem gente dentro do departamento de futebol que não é daqui, que não tem ideia ainda do que é um clássico. Não tem ideia de que se não ganhar clássicos, se não tiver bem classificado, não brinca o galo da madrugada, né? Que é o próximo que está aí, como a gente brinca. Então, percebe-se que é coisa, né? Fora a falha que aconteceu, e pode acontecer com qualquer um, infelizmente aconteceu para o lado do esporte, você não vê, de restante, um plano B, um plano C, um plano que o esporte vá lá e resgate. Porque se eu que não acompanho o Náutico, se nós que não acompanhamos o Náutico, a gente sabe que o Náutico já ia entrar com um bloco de 5 fechando no meio com mais 4, para você ultrapassar isso aqui, você não ultrapassa, cara, se você não tiver habilidade, entrosamento, essa coisa toda. Você tem que ir pelas laterais. O Igor Cariús, ele está sentindo problemas dores nas costas, então também tem essa questão aí. Eu não queria crucificar o rapaz que errou, porque eu vou falar minha opinião, independente do que falem aí no chat. Eu no início ouvi alguns treinos dele, e cheguei a elogiar algumas posturas dele. Agora, treino é treino, jogo é jogo. E eu acho ainda muito cedo para a gente fazer crítica ou destruir o trabalho de um jogador. Até porque tentando vaiar ou destruindo, ou um cara que não botando, pode até botar para poupá-lo psicologicamente, como foi o Moisés falando aqui, até que ponto vai. Para depois ele se recuperar, e daqui a pouco o torcedor esquece, o time começa a ganhar e ele volta. Mas assim, eu não acredito nesse tipo de coisa, porque eu já fui atleta, e quem não é, tem um amigo que, se estiver sendo desvalorizado, ou todo mundo marcando o cara, você sente isso aí, e o grupo pode sentir. Mas o esporte se perdeu nos seus próprios erros e suas próprias fragilidades. E o Náutico venceu a partida, eu diria assim, não com competência, né? Lógico, venceu, mas a competência, para mim, essa palavra competência, ela é muito pesada. É tão carregada quanto amigo. Falar alguém, para eu dizer que alguém é meu amigo, para dizer que alguém, né, é uma palavra para mim que tem um valor muito grande. Então, eu não achei o jogo do Náutico, né, a estratégia do Náutico inteligente. Foi uma estratégia que teve o seu início, meio, e o outro lado deu fim, que foi as suas falhas vitais. Eu vi algumas, por exemplo, eu teria tirado o Pablo não, o argentino que é brasileiro, como é o nome dele? Me lembra aí, por favor, me deu agora um branco dele aqui. Lene Lobato. Eu teria tirado o Lene Lobato, eu teria feito uma mudança dessa. Aí você perguntou também se é que eu posso te explicar, e se é que eu estou certo, mas eu vou ouvir também o torcedor, porque o Johan e não outro jogador, né? Você falou outro jogador, acredito, né? Porque ele acreditou que o Johan seria o Lucas Lima daquele momento da partida, e ele não tem a mínima condição, né? Até pelo estresse de ser um clássico de TIs. Então, a gente divide o clássico em dois tempos. Primeiro, o esporte se perdeu no seu espaço, nas suas limitações. E no segundo tempo, um esporte dominante, mas que não consegue, né, há muito tempo, e não é de agora, finalizar com eficácia. O que é eficácia? É finalizar com gol, a bola entrar na rede. O que é eficiência? É o que o esporte está fazendo, está produzindo, produz, mas não vai na bola. O técnico Pepa, né, numa coletiva pretérita, chegou a me dizer, o bom é que está produzindo. Eu não acho só isso, não. Para mim tem que produzir e finalizar. Então, não dá para fazer esse tipo de leitura. Perdemos de um Santa Cruz que entrou com pura raça, e nós não entramos com clima, mas eu não excluo do geral, e não devo excluir mesmo na hora da raiva, porque eu soltei muito palavrão ali no camarote, atrapalhando meus amigos que estavam trabalhando, até fazendo locução, mas assim, eu não excluo
dentro de todo esse contexto que eu falei também, falta de entrosamento, falta de vestir esse clima do clássico local. Eu não tiro também que precisa de reforços o quanto antes de certas posições. Enfim, eu não retiro nada, mas, grossamente falando, se eu quiser limitar a minha análise sobre o primeiro e segundo tempo, foi isso. O Sport está mostrando que tem muito nome, mas está com pouca qualidade. E por que está com pouca qualidade? O que é que está faltando? Treinar de manhã e de tarde? Concentrar mais? Uma conversa? Explicar o que é o Sport Clube do Recife? Lembra? Eu não sei se você lembra, eu tive uma certa época, em outro comentário, em outro ano, inclusive, eu disse que eu acho a coisa mais certa do mundo é o camarada, quando chega de viagem de algum lugar, mostrar o museu, mostrar o torcedor símbolo, mostrar o que é a torcida, mostrar a cidade, a cultura, mostrar tudo isso para saber o que representa. Porque muitas vezes a pessoa entra em campo e não sabe o peso dessa camisa do Sport. Então o Sport se perdeu hoje, né, se eu posso fazer um resumo aqui, nos seus próprios erros, em atrasos, como você falou, de mudanças, mas e principalmente numa limitação tremenda de olhar um adversário que fechou uma parte do campo e deixou, né, 2 corredores que não foram tão bem explorados. O Paciência, eu não... Você lembra de alguma bola com o Paciência, assim, realmente? Eu lembro de 2, sei lá, talvez 3 bolas que o Paciência, que é um bom cabeceador, tenho visto treinos, um bom cabeceador, um bom pivô, a gente não vê esse tipo de jogada. Por quê? No meio, como pivô, ele estava bloqueado, sabia que ele era um bom pivô. No meio, o Lucas Lima. Oi. Não, e depois que ele entra com o Pablo para deixar junto com Paciência, né, a gente nota assim que foi uma perdição total, né? Então eu não entendi, sinceramente, eu não entendi as mudanças que foram feitas. Para mim, mexeu muito errado no time. O Sport ficou irreconhecível, tá? Eu tenho algo a falar do Pepa, mas eu não queria falar agora. Eu vou guardar o momento certo para falar, né, sobre a renovação do Sport com o Pepa. Eu acho que no tempo certo eu acho que é bom a gente falar. Agora, cara, é o que você está pontuando, né? A gente nota de que o Sport hoje tem um meia que é o Lucas Lima, ao qual a gente pode observar que o Lucas Lima ele rende mais vindo pelo meio, né, armando as jogadas, né? Então, quando ele entra com o Lucas Lima e entra com o Johan, né? O Johan é um jogador de criação também. Então, a gente nota que depois da saída do Lucas Lima, né, o Johan, ele estava bem na partida, né? Estava dando um dinamismo. E depois que ele tira o Johan, a gente nota a diferença, né? O quanto que o Sport cai de rendimento. E, sinceramente, né, uma vez mais, a insistência com os laterais, é nítido que o Sport tem um problema nas laterais, tanto com o Matheus Alexandre, como a gente pontuou, né, outrora também com o Dalbert, e daí tem essa questão, né, também do Igor Cariús, aí, que tem dor nas costas. Então, assim, é difícil, Alessandro. Eu concordo muito com o torcedor rubro-negro, tá chateado. Eu concordo muito, o torcedor rubro-negro tá pé da vida aí, né, com esse início de temporada do Sport. É algo que o torcedor não estava esperando, nem estava no planejamento, né? 3 anos consecutivos na Série B, então se esperava que o Sport iniciasse esse ano de 2025 muito bem, né? Pernambucano, Copa do Nordeste, mas agora, cara, vamos ver como é que o Sport vai se comportar aí nos próximos jogos e também na fase decisiva, porque é aquilo que eu falei, aquilo que era favoritismo, né, a roda ela está girando e o Sport está passando longe porque não tem agradado o seu torcedor. Eu tenho uma tese que não é tese, né? É uma conclusão normal. No treino, no início, que é a hora de errar. Eu só discordo de você da questão de colocar de Pepa, não deveria ter sido renovado, essa coisa toda, porque o cara que pega um time que não é dele, sobe, e um time com uma qualidade do ano passado, que não a gente, né, deixa a desejar, eu fico assim. O que eu preciso é quando receber mais jogadores, quando esse time estiver mais treinado, eu ter mais uma informação, entendeu? É a única coisa assim que eu discordaria de você. Mas eu acho que não se trata assim da questão de ter renovado com ele,
Tá? Se trata de ter uma melhor análise na questão dos jogos que o Pepa fez, né, na Série B. Né? O Sport subiu na última rodada. Né? Então, assim, é necessário se fazer uma análise primeiro, né, antes de tomar uma ação. Agora, isso, na maioria das vezes, né, em um clube que sobe para a Série A, que um treinador leva um clube à Série A, até mesmo para o cláusula, eu não sei, alguma coisa desse tipo, tende-se a se renovar. Né? Tende-se a se renovar. Eu só me lembro em um ano, né, em que o Sport subiu com o Givanildo Oliveira e quando chegou para a Série A acabou mudando o treinador, né? E o Sport foi bem naquele ano na Série A. Tá? Eu acho que é muito disso. Entendi. Eu estou lendo aqui a galera, né, falando, criticando o goleiro, criticando jogadores, criticando o próprio Pepa. Enfim, todo mundo com seu direito, torcida é isso mesmo. Deixa eu ver mais aqui. José Pedro de Mello, o maior culpado foi Uri, com essa diretoria que só encontrou alguns bares para ganhar dinheiro de empresário, está dizendo aqui. Enfim, todo mundo colocando críticas e críticas e críticas. Bora dar uma olhadinha aqui na classificação do Campeonato Brasileiro. Só para lembrar vocês aqui, a gente está na ilha e na ilha tem tempo para a gente findar a nossa resenha, não dá para ficar aqui o tempo que a gente gostaria de ficar mais, tá bom? Na tabela de classificação do Campeonato Pernambucano tem o Santa Cruz com 16 pontos, o Maguari vem na segunda colocação com 15, logo na terceira o Náutico com 13 pontos. O Sport continua aí na quarta colocação com 12 pontos, Retrô na quinta com 11 pontos, na sexta Decisão com 9. Dos 10, os 6 que se classificariam hoje para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. O Central vem na sétima com 6 pontos, o Jaguar na oitava com 5, Afogados na nona com 4 pontos e o Petrolina na última colocação com 10. Te pergunto e pergunto para o torcedor, eu tenho perguntado isso, vocês têm algum receio que o Sport, ao final dessa primeira fase, tem algum problema para a classificação no Campeonato Pernambucano, gente? Olha, na minha opinião, o Sport não corre nenhum risco, né, de ficar fora. Tá? Para mim, o Sport passa, sim. Agora, as semifinais se distanciou, né? Ficou mais difícil, mais complicado, né, para o Sport chegar nas semifinais. Mas, cara, sinceramente, eu não acredito, né, que o Sport fique fora. Tenha problema. Eu também não acredito, não. Agora, tem muita coisa para corrigir e, sinceramente, eu tô aqui sem acreditar de que... Primeiro que eu acreditava numa vitória hoje, pelo Náutico que eu vinha acompanhando, inclusive torcedores fanáticos dizendo que não tem como não dar Sport hoje pelo volume de jogo, por isso, por aquilo, por mais que queira, mas eu tô meio que ainda entre o assustado e o que analisou essas falhas, esses contextos que a gente colocou aqui com relação à coletiva do Pepa. Do que o Pepa falou, alguma coisa te chamou mais atenção? Olha, Sandra, assim, o que me chama mais atenção é as respostas repetitivas que ele tem usado nas coletivas, tá? Eu acho que um exemplo claro é essa situação em que estamos aprendendo, o terceiro texto, só fala assim em terceiro texto, só fala na questão de tiramos uma aprendizagem, tiramos uma experiência. Gente, clássico é clássico. O futebol pernambucano não tem essa questão de aprendizagem, é vencer e vencer. Claro, é vencer e vencer, não tem que convencer, é vencer porque o torcedor quer vencer. E depois isso vai dar um clima bom e vai treinando, e vai vendo, vai contratando e vai fazendo por onde ter esse tipo de situação, né? Você vai ver no Campeonato Pernambucano agora, na tabela de classificação que está na tela aí, a gente tem Maguari, né, na segunda colocação com 15 pontos. Nada contra o Maguari, mas não dá para colocar que o Maguari está aí, o grande Maguari, né, vamos brincar assim, por causa da parte física, né, quem corre a bola, senão a gente chamaria o pessoal do atletismo aqui do esporte para correr nesse sentido. Semana passada, dentro desse assunto, mas sem querer polemizar, o colega que estava do lado de lá, ele fez a pergunta e eu achei que a pergunta precisava de mais resposta. E eu disse, professor, o senhor poderia me explicar melhor
sobre isso. Eu acabei de explicar. Mas eu não entendi. Eu preciso ter conteúdo para poder defendê-lo ou amenizar ou analisar, pelo menos, o contexto da derrota do Sport Clube do Recife. Na verdade, início de trabalho, tem falhas, tem problemas, contratações por fazer, tem que chamar alguém no canto da parede para procurar ter mais desenvoltura, né? E separar os homens do menino. Agora, aqui para nós, a saída do Lucas Lima deu uma matada, por mais que até o Lucas Lima está dentro de campo, não estava produzindo, mas é Lucas Lima, a qualquer momento ele pode definir uma metida de bola ali para algum colega dele. Então, eu acho que até a saída do Lucas Lima, a colegas perguntavam, e aí, o que é que tu acha? Eu digo, o Sport não empata e não vence essa partida. Infelizmente, eu dizendo isso com a maior dor do meu coração, quando o Lucas Lima saiu e eu comecei a ver que não tinha evolução, não tinha nada. E no segundo tempo, uma posse de bola ineficaz, não era eficaz, era ineficaz, e eu digo, não vai para canto nenhum esse tipo de situação. Algo mais a declarar, meu querido? Não, Alessandro, é aquilo, juntar os cacos, trabalhar e seguir. Com certeza. Galera, tá faltando muito like, eu sei que na derrota é complicado dar like, porque like é alegria, like é tudo, mas dá um like aí para o nosso trabalho, para a gente aqui. O like não é para derrota, não é para esse tipo de situação, o like é para o nosso trabalho, para a gente estar aqui, para a gente estar conversando, mostrando os melhores momentos, mostrando a coletiva com qualidade, o deslocamento, com tudo isso. E realmente tá bom? Dá like. Quem não conhece o nosso trabalho, de domingo a domingo a gente tem live, mas não é ter live por ter live, é ter conteúdo. Quando não tem conteúdo, aí sim a gente diz que nós não temos conteúdo para colocar. Tá bom? Dito isso, por uma questão de horário, inclusive eu observei agora que eu sou o último da sala de imprensa que está aqui, estou falando sozinho, o ar-condicionado já foi até desligado, parece o Shopping Recife depois das 10 horas da noite. Eu me despeço aqui. Só peço a você, macho velho, que tome cuidado com a estrada. Para quem não sabe, esse meu querido Wendson está em Fortaleza e vai passar a noite viajando para amanhã de manhã estar com a sua bela esposa e sua princesinha do lado de cá. Wendson, obrigado, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Alessandro. Forte abraço para você, abraço para o torcedor. Valeu, torcida rubro-negra. Mais a derrota. Fiquem com Deus. É assim. Infelizmente perdemos. Não esperávamos. Amanhã deve ter live. Amanhã deve ter alguma situação aí no ar na Eufrates Sport TV. Mas com certeza de segunda a sexta-feira a gente tem o Geral da Ilha à noite, 19 horas ao vivo, que é noticiário, e tem a resenha da manhã trazendo informações, tá bom? Qualquer novidade sobre contratações, qualquer detalhe a mais que a gente souber, ou que algum colega soltar, a gente entra ao vivo. Portanto, inscreva-se e acione o sino das notificações. Fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom final de semana, cabeça quente, eu sei que tem que ser mesmo, mas vamos viver esse momento agora, e como o Pepa disse, é um capítulo que não tem como mais mudar. O Sport perde do jeito que perdeu, de 2-1 para este fraco Náutico, Clube Náutico Capibari. Fiquem com Deus, beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço, obrigado pela companhia e pela credibilidade de estar aqui com a gente, nos ouvindo e debatendo. Quem não comentou no chat, comenta aqui embaixo. Depois eu gosto de ler, porque eu quero muito aprender e saber como é que está o tempo de vocês, apesar de que já imagino. Tchau, galera. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu, tchau, tchau.